Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Quem estará presente com a gente hoje vai abordar sobre um tema muito importante, que é a longevidade, que sem dúvida também é muito relevante. É o Dr. Matheus Drummond, que tem aí transformado vidas através da medicina funcional integrativa. Eu sou Vitória, eu faço parte aqui do time da Central Nutrition, e quando a gente fala em longevidade, não é só sobre viver mais tempo, é sobre viver melhor, e é por isso que o nosso foco aqui na Central Nutrition sempre foi tratar a causa raiz, e não apenas os sintomas, porque saúde de verdade vem desse cuidado integral. Nós somos líderes na produção de suplementos funcionais integrativos. Cada produto nosso ele é feito com muito critério, utilizando ingredientes de altíssima qualidade e sempre pensando em uma sinergia única para entregar um melhor resultado. E tem outro ponto que faz toda a diferença no nosso atendimento. Ele é totalmente humanizado, personalizado, ou seja, sempre que você precisar ou precisar de entrar em contato, tirar alguma dúvida, vai ter alguém do nosso lado para poder te apoiar. Se você quiser conhecer também os nossos suplementos, ou se você for um profissional da área da saúde que quiser fazer parte do nosso time de prescritores, é só se cadastrar no link que eu vou deixar disponibilizado aqui no chat para vocês. E quem prescreve com a gente ainda tem acesso ao nosso programa NutriPontos, que dá descontos especiais e permite criar um cupom para os seus pacientes e ainda acumula pontos que podem ser trocados por benefícios bem legais. Fazendo parte da nossa comunidade, que eu também vou disponibilizar aqui para vocês, vocês recebem em primeira mão todas as novidades e têm acesso a conteúdos exclusivos. Aproveitando também, já te convido para seguir o nosso canal aqui no YouTube, aqui a gente compartilha muitos conteúdos científicos de qualidade, aulas, materiais direto ao ponto que você pode assistir e acessar de quando e onde quiser. E eu já estou vendo aqui que tem muita gente interagindo com a gente, sejam muito bem-vindos. Deixa aqui também no comentário de onde você é, que isso também é muito importante para a gente. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nada. Eu já vi aqui que o Dr. Matheus já está a postos. Seja muito bem-vindo, Dr. Matheus. É um prazer ter você novamente com a gente. Pode ficar à vontade. Boa noite, Vitória, boa noite, Central Nutrition, boa noite a todos que estão aí nessa noite de quarta-feira nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu novamente agradeço, né, sou grato por esse convite, dentre tantos outros, né, que eu já participo junto ao Grupo Central, que eu me considero do time, para estar aí auxiliando profissionais da área de saúde a entenderem um pouco sobre a medicina funcional integrativa e o quão importante é ter os suplementos inteligentes, né, funcionais integrativos da Nutrition e também da Pharma, os injetáveis, para nos auxiliar a entregar o melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado e vamos aí falar sobre esse tema que é minha área de conforto, é o nicho que eu trabalho, é a marca que eu criei nesses últimos 10 anos trabalhando com a medicina funcional integrativa, que é longevidade e saúde. E como você bem disse, né, uma frase inclusive minha aí do dia a dia, longevidade não é viver mais, é viver melhor. Como que a gente consegue acrescentar qualidade de vida na nossa expectativa de vida? E eu abro essa aula com essa pergunta que vocês vão mentalizar e refletir. Você já parou para pensar como estará daqui a 10 anos? Eu me fiz essa pergunta quando eu tinha 29 anos, acima do peso, tinha hábitos ruins, trabalhava demais, plantão, noturno, cirurgias, etc., e estava com a saúde descuidada. E foi aí que eu tive o insight para poder fazer as mudanças estruturais na minha rotina e que eu entrego hoje para os meus pacientes, para bater a meta agora no próximo ano, 40 melhor do que 30, com 10 anos de atuação, né, dentro da minha própria saúde. E por que que isso é importante? Principalmente você que é profissional da área de saúde, você tem que ser exemplo para os seus pacientes. Então aquilo que você prega, que você prescreve, que você fala para ele fazer, você tem que fazer também. Da mesma forma o leigo que está em casa. Seja exemplo para os seus filhos, deixe esse legado de vida saudável para eles, para o seu marido, para a sua esposa, tá? Então vamos lá, a pergunta mais frequente, né, uma das queixas principais do atendimento meu diário, fadiga, indisposição, cansaço, falta de energia. O que te deixa assim? É o estresse do dia a dia, é a carga de trabalho, é o sono mal dormido, ou será a falta de alguns nutrientes que não foram diagnosticados? E o que é a medicina funcional integrativa? É essa que traz a visão preventiva para a gente poder encontrar a doença antes mesmo que ela apareça claramente na nossa frente. A medicina tradicional, ela busca uma lesão estabelecida, seja um sinal, um sintoma, um exame alterado, ou mesmo já uma doença estabelecida com critérios diagnósticos. Na nossa visão, a gente atua bem antes disso, na cronologia da doença. A gente prevê fatores de risco através do estilo de vida, de marcadores que a gente faz nos exames completos,
com a visão funcional, entendendo o indivíduo como um todo, visando prevenção dessas doenças, trilhando um novo rumo para o paciente para que ele não adoeça. E por que que eu transformei a minha forma de trabalhar para mim, para os meus pacientes? Exatamente porque eu entendi, sendo bem questionador, né? Eu sempre fui muito questionador. O modelo médico vigente que a gente aprende na faculdade, ele é baseado em geografia. O cardiologista entende de coração, o gastro de aparelho digestivo, o coloprocto do final do aparelho digestivo, o urologista ali da parte reprodutora e excretora. Mas quem trata aquele indivíduo que traz todos esses órgãos e eles estão interligados e uma coisa ela interfere na outra? Será que eu tenho que ter todos esses especialistas para tratar um único paciente? Então acaba que esse modelo ele é baseado na loteamento do paciente com a supressão dos sintomas, usando remédios que remediam, mas não tratam a causa, tá? Então, é aí que em todo o meu inconformismo, né, eu pensei, por que não tratar o sistema e não somente o sintoma, olhando o indivíduo como um todo? E aí comecei a entender que medicamento, remédio, muito importante. A gente tem as ocasiões de se utilizar o remédio da indústria farmacêutica. Você está com uma infecção de garganta bacteriana, você tem que usar antibiótico. Você tem uma dor de cabeça aguda, além de identificar a causa, você pode tomar um analgésico, mas não é a solução definitiva, principalmente pensando em doenças crônicas, tá? Hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, etc. Todas chegam num ponto que o paciente chega para tomar um remédio para a vida toda. Por que, então, lembrando lá daquele slide do iceberg, a ponta lá embaixo que está escondido, não é muito melhor a gente prevenir e cuidar da saúde agora do que gastar com a sua doença no futuro? Todo mundo pensa, vou fazer aí a minha aposentadoria privada, mas o que adianta? Você juntar dinheiro, quando você envelhecer, você está gastando seu dinheiro todo com remédios e tratamentos médicos. Então cuide da sua saúde agora, ela realmente é a sua verdadeira aposentadoria. E aí eu fui estudar a origem das doenças crônicas, aquelas que mais acontecem com o passar do tempo, com o envelhecimento. Por que a gente adoece? Porque todas essas doenças têm fatores em comum. Todas as doenças que acometem os seres humanos com o avançar da idade, Alzheimer, Parkinson, câncer, esclerose, AVC, infarto, hipertensão, diabetes, listei aqui as principais. Todas essas doenças possuem um denominador comum, que esse denominador comum ele é disparado por um estilo de vida inadequado, tá? De forma mnemônica, isso aí acontece numa sinergia, bem dinâmico no nosso corpo, mas de forma mnemônica, para vocês aprenderem, bem didático. O início do processo se dá através da glicação. Glicação é um processo de caramelização das proteínas circulantes do nosso corpo. E isso se dá pela ingestão frequente e aumentada de carboidratos simples e refinados. Parem para pensar como é que é a dieta sua ou dos seus pacientes. Pães, bolos, biscoitos, farinhas, massas, açúcares, doces o dia todo, em todos os dias. Uma alta carga de carboidrato caramelizando as proteínas, fazendo com que elas virem latas velhas circulantes no seu corpo. A gente dosa isso através da hemoglobina glicada. Mas se a sua hemoglobina glicada está maior do que 5,7, você pode ter certeza que a sua lipoproteína, que carrega o colesterol de baixa densidade, também está glicada. E aí ela para no vaso e começa a formar a placa de ateroma, que leva às doenças neurodegenerativas, às doenças angiovasculares, certo? A albumina, que transporta medicamento, também está glicada e ela perde essa função. A própria hemoglobina perde a função de transporte de oxigênio. Então, a glicação, ela causa um distúrbio da homeostase, do equilíbrio do nosso organismo, propiciando aumento do estresse oxidativo, que a gente consegue ver através da gama-GT, tá? O aumento do estresse oxidativo e dos radicais livres de oxigênio promove uma inflamação, a inflamação crônica subaguda, que eu consigo ver nos exames através da PCR ultrassensível. E esse processo vai reentrando no outro, piorando as suas funções metabólicas, até que você entra numa disfunção mitocondrial. E a tua mitocôndria é aquela organela celular que pega o que você come e transforma em energia.
Aí você vai entender por que você está fadigado na primeira pergunta que eu fiz no início da aula. Porque o seu estilo de vida está ruim, você está alimentando mal, você está glicado, você está inflamado, oxidado, submetilado com aumento da homocisteína e deficiência de complexo B, certo? Então todo esse processo leva a um desequilíbrio hormonal, que é a gênese dos sintomas, e caso não trate, leva às doenças degenerativas, às doenças relacionadas com o processo de envelhecimento. Eu falo que esses 5 aí são 5 cavaleiros das trevas das doenças crônicas. Glicação, é só ver a sigla que eu criei ali em cima. Submetilação, oxidação, glicação, inflamação e desequilíbrio hormonal, levando à mitocondriopatia. Se a gente trata a causa através da redução desses marcadores, e isso eu mostro para os meus pacientes na primeira consulta e depois de um ano de acompanhamento, como tudo isso normaliza, a gente evita a progressão das doenças. Tá? Além, então, de estimular o estilo de vida saudável que vai combater esses processos, eu não posso, é inerente, eu não posso abandonar o olhar para o intestino. A doença começa e termina no intestino. Ela começa pela boca, pela sua alimentação, e quem recebe essa alimentação é o intestino. E o intestino é um órgão tão fabuloso, porque na base, na raiz ali da base da mucosa intestinal, da barreira intestinal, a gente tem centenas de milhares de células que se conectam do sistema nervoso, do sistema endócrino e do sistema imunológico, numa integração única, comunicando com o resto do corpo. Então, toda a sinalização para cérebro, para glândulas, tireoide, suprarrenal, que produz cortisol, pâncreas, que produz insulina e glucagon, gônadas, que produz os hormônios sexuais, toda essa sinalização ela começa no intestino. Como que a gente modula o intestino? A gente vê muito isso, né, Vitória? Modulação intestinal. Qual suplemento para modular o intestino? É o Guardian da Central? É ótimo, excelente, mas tudo se começa com alimentação, com uma boa dieta, com uma dieta limpa e equilibrada, rica em prebióticos, gorduras boas, baixa em carboidratos simples e refinados. Então eu preciso olhar para o meu intestino. Porque é cuidando da saúde intestinal que eu vou manter uma eubiose, que eu vou manter uma saúde da microbiota daquela população bacteriana que nos mantém saudável. No entanto, em virtude do alto consumo desses alimentos ultraprocessados, acontece uma disruptura da barreira intestinal. Então, a causa base está nesse processo. O que leva à disruptura da barreira intestinal são esses alimentos que estão tão frequentes na mesa, na cozinha das pessoas. Então, o trigo, por conta do glúten, que é uma proteína inflamatória, mesmo para quem não é celíaco, a gente tem vários graus de intolerância ao glúten não celíaco, tá? Quem tem tireoidite de Hashimoto é intolerante ao glúten, porque forma doença autoimune, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Leite de vaca e de soja e derivados, açúcar, o sódio, não é o sal integral, o sódio refinado, adoçantes artificiais, não adianta você cair no alimento light diet por conta dos adoçantes que levam à desbiose, refrigerantes, bebidas doces, alimentos processados, óleos vegetais de semente, soja, milho, girassol e canola, né? Ômega 6 em excesso desses óleos, carboidratos refinados e a carne processada em embutidos. Aqui muitas levam a culpa, a carne vermelha leva a culpa de forma errada, coitada. O problema é a carne processada, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. E é o consumo diário frequente desses alimentos que leva a doenças autoimunes, depressão, câncer, doenças inflamatórias, intolerância alimentares, doenças celíacas, que algumas delas antes atribuídas ao emocional, e se você fizer uma investigação mais a fundo, está relacionado com o hábito alimentar dos pacientes. Então, os piores alimentos para a saúde estão aí, né, bem colocados, e façam análise, qual a frequência que vocês consomem esses tipos de produtos alimentícios. Então, quanto menos consumir, melhor para a sua saúde. E vou citar alguns aqui, os principais, né? O grande causador de todo esse problema, que é o que leva à glicação, que é o produto final dos carboidratos simples refinados, é o açúcar, tá? Então, o açúcar ele precisa ser realmente enxergado como o mal do século atual, e não é o colesterol do ovo, não é a gordura da banha de porco, tá? Que nossos antepassados comiam e a gente agora come isso com mais frequência e sem medo, mas sim o açúcar. E falo mais, a gente está num ambiente aqui fechado e eu falo com clareza.
A indústria do açúcar patrocinou os últimos 20 anos de estudo técnico-científico relacionado à nutrição. Entregou isso nas faculdades. Para o quê? Gerar um medo da gordura e abrir o caminho livre para o açúcar. E hoje a gente sabe que o problema está aí, tá? Da mesma forma, os carboidratos simples e refinados na forma dos panificados, principalmente aqueles à base de trigo, mesmo os integrais, tá? São ricos em glúten, uma proteína imensa, gigante, altamente inflamatória e difícil de ser digerida. Mas, Mateus, há 2000 anos atrás, né, na época de Cristo, todo mundo comia pão. O trigo daquela época não é o trigo atual. O trigo sofreu mutação genética. Ele aumentou mais de 400 vezes a quantidade de glúten. Então, virou um trigo de alta produtividade e baixa digestibilidade. Glúten esse que, quando entra no teu intestino, a gente vê aí a barreira colunar das células, a microbiota. Esse glúten, ele causa uma disbiose que começa a liberar produtos dessas bactérias degradadas e isso gera um processo inflamatório, rompendo essa barreira que tinha que ser assim, ó, firme, as tight junctions, as junções estreitas que juntam cada célula da barreira intestinal, elas começam pela inflamação a abrir. E quando a gente perde essa barreira, produtos que estão ali no lúmen, na luz do intestino, que deveriam ser filtrados e só ser absorvido por dentro da célula para chegar no nosso sistema, eles passam livremente entre as células, ativando aqueles centenas de milhares de células que eu falei, do sistema imune, do sistema endócrino e do sistema neurológico, gerando um processo inflamatório. O intestino é a porta na qual, quando passa essas moléculas indesejáveis, ele comunica através do nervo vago com o cérebro e fala: estamos sendo invadidos, entra em guerra. Qual é a resposta do cérebro? Manda mensagem para o restante do corpo: vamos inflamar. Aumenta cortisol, piora a produção dos hormônios tireoidianos, há um desequilíbrio, um desbalanço no controle glicêmico através do pâncreas. Então, a causa, ela se começa sempre aí no intestino por conta do consumo desses alimentos. E sem muita controvérsia, por mais que criem isso nas redes sociais, o mito do leite de vaca. Leite de vaca não é alimento saudável para ser humano, ponto. Nós somos mamíferos temporários, que a gente mama da nossa mãe ali, o leite materno por um período, depois desmama. O leite de vaca é do bezerro. Por quê? Tal como o leite de vaca A1 tradicional, o glúten tem essa proteína inflamatória, a caseína do leite de vaca é uma proteína inflamatória que forma um composto chamado caseomorfina que leva à inflamação. Mesmo em não intolerantes à lactose, são duas coisas totalmente diferentes. A intolerância enzimática ao açúcar do leite em relação à inflamação causada pela caseína do leite de vaca. Tem o leite A2 hoje que já tem isso reduzido, é menos pior, tá? Sem falar na produção do leite industrializado, rico em agrotóxicos, pesticidas, metais pesados, hormônios, antibióticos. Então, realmente não dá para a gente consumir, tá? E a questão do cálcio, muitos me perguntam. A gente tem que fazer um balanço aqui, uma parada para poder raciocinar. Se o leite é tão rico em cálcio como é, a vaca que o produz, quantos litros de leite ela tinha que beber por dia para obter esse cálcio todo? A vaca adulta não bebe leite. O que ela come? Capim, pasto. Então, de onde vem o cálcio que ela deposita no leite dela? No mato. E pra gente, vegetais verdes escuros, como couve refogada, tem muito mais cálcio biodisponível do que 100 ml de leite. A absorção do cálcio dos vegetais verdes escuros é melhor pelo nosso intestino do que quando se consome leite de vaca, exatamente porque não tem um processo inflamatório. Sem falar que a suplementação com vitamina K2, MK7, reduz o déficit de cálcio, prevenindo a osteoporose e a osteopenia. Então a gente faz um resumo desses antinutrientes, as gorduras saturadas, gorduras trans, os a desbalanço entre o ômega 6 e ômega 3, o excesso de sódio, o glúten do trigo, o açúcar, levando ao aumento dos radicais livres e as gorduras transinflamatórias, tá? Então, nesses erros que eu falei aqui da alimentação, eu entro no segundo erro que está relacionado, que leva as pessoas a adoecerem, que é somente valorizar o exercício cardiorrespiratório. O que você precisa para a longevidade? O cardiologista fala assim, faz uma caminhada. Ela não é suficiente, ela é boa, necessária, mas não é
suficiente. Eu preciso do exercício de força associado, complementado pelo aeróbico, para a gente ter os mecanismos ativadores da longevidade. Um outro erro muito frequente na sociedade atual: aumento do estresse e má qualidade do sono. Quem de vocês se preocupam com estratégias de gerenciamento de estresse e melhoria da qualidade do sono através de hábitos de sono, ritual no final do dia para dormir melhor? Ou vive no automático? Então, se a gente começa a pensar e executar estratégias que melhoram o estresse e melhoram a qualidade do sono, também eu vou propiciar longevidade para os meus pacientes. Sabe o que é mais inflamatório, além de glúten, leite e açúcar? Estresse. Estresse prolongado mantém seus níveis de cortisol altos em momentos não necessários, e aí quando você precisa do cortisol como um mediador inflamatório, você não tem disponível. Então tem que ter esse cuidado, tá? Sem falar que o estresse crônico, ele faz um desbalanço do complexo energético do nosso corpo, chamado de complexo biológico, que envolve tireoide, pâncreas e suprarrenal, levando ao paciente a ficar fadigado pela perda do cortisol, pela alteração da cascata de produção dos hormônios esteroides. Então é importante a gente cuidar, tendo um sono anabólico, reparador, gerenciar o estresse, promover uma saúde, um envelhecimento saudável, tá? Então esse complexo biológico energético, eu falo que é a tríade da energia, né? É a tireoide, o pâncreas e a suprarrenal. E a partir daí a gente se conecta com as outras glândulas do nosso corpo. Muito importante manter níveis de estresse adequado, níveis de alimentação adequado, nível de atividade física adequado, para a gente também manter uma boa produção dos hormônios sexuais, que caem quando a gente envelhece, né? Então, o estradiol na mulher, a testosterona no homem, o balanço entre cortisol e DHEA para neuroproteção, a produção da progesterona e dos seus derivados como a pregnenolona e o pregnanediol nas mulheres para a saúde cerebral feminina. Então, isso tem que estar funcionando como uma orquestra. Caso haja desbalanço, baixa ingesta de colesterol, uso de estatina, que deprime o colesterol, baixa produção de vitamina D, estresse crônico, sono mal dormido, o que acontece? Você perde essa função da cascata e aí você começa a ter envelhecimento, tá? E um próximo erro, esse muito importante, eu falo aqui com consciência porque eu sou um propagador da medicina funcional e do uso da suplementação, mas eu sempre digo, tenha um profissional da área da saúde, médico, nutricionista, te amparando, te orientando e te prescrevendo aquilo que é melhor para você. Tem muita coisa boa hoje no mercado, mas a gente tem que individualizar o que você precisa, baseado nas suas queixas, na sua história e nos seus exames, tá? Então, a automedicação, o uso de vitaminas em subdosagem e o próprio desequilíbrio hormonal não diagnosticado e tratado também é um erro frequente que leva ao envelhecimento, tá? Muitos pacientes sofrem de desequilíbrios hormonais e as queixas principais relacionadas: dificuldade para emagrecer, ganho de peso de forma inexplicada, alterações emocionais como tristeza e depressão, baixa memória e confusão mental, brain fog, uma das minhas áreas de atuação e que eu participo sempre com vocês nos congressos, cansaço, fadiga, desânimo, alterações de fâneiro, cabelo que cai, unha fraca, dificuldade das mulheres de engravidar. Todos esses sintomas são tão frequentes e olha, você fecha isso, não dá vontade de falar que a pessoa está com depressão, passa um antidepressivo e vai embora para casa? Sendo que você pode evitar isso através de modificação de hábito de vida, entendendo o processo. E quando a gente envelhece, os hormônios caem mesmo, né? Uma tabela mostrando aqui o processo de envelhecimento. Se vocês acompanharem a linha rosa e a linha azul, vocês vão ver ali que com 45 anos, início do climatério nas mulheres, e depois esses hormônios caem drasticamente, aumentando as limitações. Já a testosterona na linha verde, a queda dela é gradual. E a gente consegue no homem manter níveis de testosterona saudáveis por toda a vida, desde que ele tenha um bom estilo de vida. Nas mulheres, não. Bateu ali 45 anos, tem que fazer diagnóstico, acompanhamento e repor esses hormônios da forma correta, na via certa, para a gente manter os níveis e evitar as limitações. Então, o desequilíbrio hormonal relacionado ao processo de envelhecimento faz com que os hormônios anabólicos protetores caem de nível,
como estão citados aí, e aumenta os hormônios de catabolismo, de quebra, de queima e de consumo, tá? E aí sim a mulher entra naquela fase tão terrível que pode ser passada de uma forma com tanta vitalidade, se for feito um tratamento correto, que é a menopausa, a sua última menstruação e as consequências de um pós-menopausa. O problema da menopausa não é só parar de menstruar, não ter mais ovulação, ter ressecamento ginecológico, urogenital e fogachos e calorões. O problema reside nas doenças que aparecem depois da última menstruação, se não tratada a tempo. Aumento da incidência de câncer, osteopenia, sarcopenia, osteoporose, aumento da doença cardiovascular. Sem o estradiol, ela perde essa função de proteção cardiovascular, diabetes mellitus e osteoartrite. Mas os homens também são acometidos por esse processo quando não cuidam da própria saúde. Como eu expliquei antes, a mulher é inevitável. Por mais saudável que você seja, seu ovário uma hora vai parar e você vai ter que fazer reposição. Homem não. A gente consegue manter uma boa saúde testicular com dieta adequada, com exercício físico, com suplementação direcionada, com redução de consumo de álcool e açúcar, mantendo boa testosterona para a vida toda. Mas quem não cuida e não sabe o processo de longevidade e saúde, vai tocando a vida no automático, comendo errado, não se exercitando, dormindo mal, estressado, também bate na andropausa, tá? E aí a gente vê homens no consultório, declínio cognitivo, aumento da gordura abdominal, perda de massa óssea e muscular, aumentando o risco de coronariopatia, deprimido, com a libido baixa, mas procura o médico só na hora da disfunção erétil. E aí sai com um vasodilatador para casa, certo? Sendo que a causa poderia ser investigada e tratada. Tá vendo como a gente aprende a passar remédio para tudo, mas é possível enxergar a origem do processo e tratar com estilo de vida? Foi aí que eu desenvolvi, título do meu livro, Os 4 Pilares da Longevidade e da Saúde. Então, baseado nos erros, né, no que está errado que eu ensinei nesses primeiros minutos de live, eu mostro agora como fazer o certo. E é aí que entra a medicina funcional. Por quê? Quando a gente entrega para o nosso organismo tudo que ele precisa para otimizar a nossa fisiologia, o corpo desencadeia um processo de autocura. A nossa máquina é perfeita e impecável, desde que a gente cuide dela da forma certa. Como fazer esse cuidado? Primeiro pilar, modulando, cuidando, direcionando, planejando a sua alimentação e o teu intestino. Então, aprendendo, né, a enxergar o que são os macronutrientes, o verdadeiro valor das proteínas como macronutriente principal em todas as refeições, complementando com carboidratos complexos somente e tendo boas fontes sem medo de gorduras saudáveis. E dosando e suplementando, tanto na alimentação quanto nos suplementos, vitaminas, minerais e oligoelementos. Essa é a base de uma alimentação saudável. E eu trago aqui para vocês, jogando por terra o que a gente aprendeu na faculdade, está no livro de ciências das escolas, a pirâmide nutricional verdadeira. Se a gente pegar a tradicional, a base dela, que fala o que deve ser mais consumido, é pão, macarrão, massa e arroz e grãos, tá? Exatamente o que eu estou ensinando o contrário aqui hoje. Então, a base dessa pirâmide alimentar vai ter água, a hidratação muito importante, mas os vegetais, as hortaliças, as folhas verdes, seguido das proteínas. Eu falo para meus pacientes, ó, vegetal, hortaliça, folha verde, tudo que cresce acima do solo, você pode comer sem limite, tá? Não tem problema. Agora, as proteínas a gente calcula pelo seu peso e pelo seu objetivo, mas tem que ter uma meta proteica. E ela deve ser batida todos os dias, com ovos, carne, frango, peixe, suplementos proteicos, complementando com gorduras saudáveis, tá? Gordura do óleo de coco, da banha de porco, do azeite da castanha, do abacate, tá? Da gema do ovo e frutas de baixa carga glicêmica. Por fim, os carboidratos complexos para a gente fechar a ponta dessa pirâmide. Então, a medicina funcional integrativa, ela integra conhecimento técnico, funcional de todas as áreas e também todos os sistemas. A gente vê o sistema imunológico, endócrino, nervoso, intestinal, olha para a dieta, vê a performance física do paciente para poder integrar todo
o seu corpo, né, com um só objetivo. E aqui eu listo, né? Eu falo que isso aqui é a minha lista de compra do supermercado, do dia a dia. É isso que tem dentro da minha casa, tá? Então, como que você come? Eu como o que tá aí. Eu bebo água, frutas, o limão foi eleito como a fruta mais saudável do mundo. Faço um shot de limão todos os dias de manhã. Verduras, vegetais e hortaliças, as folhas verdes, né? Todos os vegetais, ovos inteiros. Né, eu tenho um consumo alto de ovos no meu dia a dia, estimulo meu paciente a comer ovo sem medo do colesterol. Mais de 70% do seu colesterol é fabricado no fígado e não vem da dieta. Então você pode comer ovo tranquilo. Ovos de galinhas felizes, iguais às que eu estou criando atualmente, né, galinhas sem ração. Carnes magras, orgânicas, então a gente tem que ter proteína, sem medo da carne vermelha do gado criado a pasto. Azeite de oliva, óleo de coco, castanhas, sementes, peixes ricos em ômega 3 e o sal integral, substituindo o sódio. Com isso, você tem aí a sua dieta toda pronta, tá? Um prato, né, esquematizado, como que você vai montar com vegetais, com proteínas, com frutas, tá? E aí, falando aqui, né, do ômega 3, eu começo a fazer ganchos com os produtos que a Central entregam para nutrir os nossos pacientes, tá? Ômega 3, o óleo de peixe, ele é fundamental quando a gente pensa em suplementação. É uma gordura saudável essencial que a gente não produz. Eu preciso consumir na dieta. Para você ter ômega 3 suficiente na dieta, você tem que morar lá na Escandinávia e comer peixe de água fria todos os dias em todas as refeições. Ou seja, você vai conseguir somente com a suplementação. Tá? E o ômega 3 ele tem um papel tão importante na nossa saúde que ele ocupa uma posição na formação de todas as membranas celulares, inclusive dos neurônios. Então, caso você tenha um desbalanço de ômega 6, o excesso, porque olha só, para uma pessoa ser saudável, ela tem que ter 2:1 de ômega 6 para ômega 3. Mas quem vive na dieta hoje de fast food, desses alimentos disruptores, de óleo de soja, milho, girassol e canola, pode chegar a 20:1. E aí o paciente ele inflama. Aquele ômega 3 da membrana perde a sua posição pelo ômega 6, aquela célula fica inflamada, ela perde o seu potencial de membrana, tá? E eu tenho que fazer um contrapeso. Então, melhorar a dieta e suplementar o ômega 3 de qualidade, ômega 3 com selo, como esse da Central, que mostra ali ó, o selo IFOS, que é um ômega puro, com alto grau de pureza, livre de metais pesados, né, fonte segura e confiável. Ele tem 2 selos, inclusive, o IFOS e o MEG3, tá? Doses de ômega 3, gente, olha, a dose mínima por tomada é 1.000 miligramas da soma de EPA por DHA. O que aqui a gente tem, olha, 660 de EPA, 440 de DHA. Na soma, 1.000 miligramas. Eu posso tomar 1.000 até 4.000 miligramas dessa soma fracionado em várias tomadas por dia, dependendo da necessidade do paciente, tá? Outras vitaminas que completam essa alimentação saudável e que nem sempre eu vou conseguir com a dieta é as vitaminas do complexo B, que já são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, que têm afinidade com a água, podem ser consumidas em qualquer momento do dia, não necessariamente após ou junto de refeição gordurosa, tal como o ômega deveria ser. E aqui eu tenho um complexo completo, né? Com a B12, a B9, a B6, a B2, complementado com a B3, a B5, a B7, a colina, o inositol, a B1 e a vitamina C. Então, para quem quer um polivitamínico com doses certas e que é possível modular pelo número de cápsulas a sua necessidade, o BioB Complex ele chega aí para nos ajudar muito na suplementação dos pacientes. Por que é importante, gente, a gente saber trabalhar com suplemento pronto, igual eu estou apresentando para vocês aqui? Tem muito paciente que não gosta tanto de manipulação. Ele prefere suplemento pronto. Então, você tem que ter uma marca de confiança, que você entende o processo, para poder entregar para o seu paciente essa orientação, tá? Falando ainda de vitaminas, né, e dieta, a vitamina D3, você não vai conseguir ela através da dieta. Você vai conseguir ela através da exposição solar inteligente. 10 a 20 minutos de sol todos os dias, com 60% do corpo exposto no sol de meio-dia. Conta uma coisa para mim, se você não mora na praia e não é milionário, aposentado, quem consegue fazer isso? Todo mundo está trabalhando nesse horário. A gente brinca que aqui a nossa luz é a luz do
artificial, né? Artificial, é o dia inteiro. É um pouquinho que a gente sai para almoçar, já é o sol que a gente toma. Essa não produz vitamina D. Então, é uma suplementação praticamente obrigatória. E eu preciso da vitamina D na sua forma ativa para ela ser ativada também no nosso organismo e entregar os seus resultados. Por falar em ativa, o nome dela é Ativa D3, né? Alto teor de vitamina D3, né? Muitas pessoas têm a deficiência da vitamina D, não conseguem fazer a conversão da pró-vitamina D em vitamina D ativada, que é a 1,25-hidroxi-D3. Isso de acordo com a dieta, a característica da pele, a baixa exposição solar, e aí a suplementação se torna realmente obrigatória, tá? Então a gente tem aqui a vitamina D3 isolada, né? E mais para frente eu vou mostrar, tem também a opção do Restaure, né? Eu acredito que ele está aqui na aula. O Restaure, além dele ter a vitamina D3, ele já vem com o complexo lipossolúvel completo. Vitamina A, vitamina E e vitamina K. Em doses proporcionais, esse é o grande macete. E em gotas, para ser usado inclusive sublingual. Então, uma gota tem 2.000 unidades e mais a proporcionalidade das outras vitaminas. Ah, meu paciente precisa de 10.000, ok, toma 5 gotas, que ele já vai ter a K2 proporcional, a e a D proporcional. Então, é muito interessante também, tá? Outro ativo que eu uso muito na prática clínica, né, e que a gente não vai conseguir obter através da dieta, é a coenzima Q10. A gente produz coenzima Q10, tá? O órgão que mais tem coenzima Q10 são os músculos e o cérebro, tá? Só que a gente não come músculo bovino ou de outro animal suficiente para obter coenzima Q10. Então eu preciso suplementar essa formulação tão necessária para a produção de energia nas mitocôndrias, mas também é um antioxidante potente. Muita gente sabe da função energética da coenzima Q10, pouca gente sabe da sua função antioxidante cardioprotetora. Então, para pacientes que são coronariopatas, cardiopatas, suplementação obrigatória. Paciente que é usuário de estatina, que bloqueia a síntese de coenzima Q10, suplementação obrigatória para evitar fadiga e cansaço mental. Só que tem um porém, Vitória. Coenzima Q10 é de difícil absorção por via oral normal. Então eu preciso de tecnologia para que aumenta a biodisponibilidade e a absorção e o aproveitamento da coenzima Q10. E aí entra BioQ10, essa é em gotas, tem em cápsulas e tem em gotas. Tem paciente que não quer gotas, tem a BioQ10 em cápsula, tá? Ou então em gotas, aumentando essa biodisponibilidade, garantindo realmente o efeito terapêutico para os nossos pacientes, tá? É a tecnologia que nós, médicos prescritores, precisamos de vocês para poder entregar isso para a gente e para os nossos clientes, tá? Então seguimos. Falei sobre alimentação, importância do primeiro pilar. No segundo, atividade física. Como eu falei no erro, qual é o erro? Somente pensar em aeróbio. Você tem que ter exercício de força, de regular a moderada intensidade, com constância. Com outra palavra, inclusive com consistência. Constância é fazer todo dia. Consistência é fazer todo dia e fazer bem feito. É assim que você tem resultado com a musculação, tá? Então elimine o sedentarismo, promove benefícios constantes, promove envelhecimento saudável, é inegociável mesmo. Por isso que eu criei esse jargão também, porque os benefícios são imensos, né? Seja fisiológicos ou psicológicos e sociais. Paciente deprimido, ansioso, com estresse emocional, coloca na atividade física, manda fazer musculação. Paciente com gordura corporal aumentada, risco de doenças crônicas, com insônia, musculação. O exercício físico, ele trata de forma barata e com mínimo de efeito colateral, tá? Só que demanda força de vontade. Não é uma pílula que você está tomando, tá? É realmente a sua mentalidade que precisa mudar para que você consiga ter esses benefícios. E aí entra aqui os meus queridinhos, né? Como eu conheci a Central há anos atrás com os suplementos voltados aqui à prática esportiva, a Central Nutrition, o Energy, que é o meu pré-treino diário, né? Eu não fico sem ele, nem um dia, treino todos os dias e faço uso dele diário. Por quê? Porque ele concentra ali naquele sachêzinho os nutrientes e os suplementos que tem mais estudo relacionado à função ergogênica, né? A função de melhoria da capacidade física para o exercício físico, que é o HMB e a creatina. Eu já tenho ali junto o hidroximetilbutirato e a creatina.
E mais, outros ativos complementares, carnitina, café verde para dar energia, coenzima Q10, a betalanina, que melhora a explosão muscular durante o exercício, a arginina e taurina e a tirosina como aminoácidos e o magnésio para melhorar a fadiga muscular. Então é completo para produção de ATP, para produção de energia, para recuperação muscular e para o treino, tá? Muita gente fala assim, você sente a diferença no uso de suplementos? Eu tomo já há tanto tempo e tanta coisa que eu sinto quando eu não tomo. O dia que eu não tomo, é perceptível o tanto que faz a diferença. Eu já vivo ali no ápice da minha energia física, mental, exatamente pelo número de suplementação que eu uso, pelo estilo de vida que eu levo, mas um tempo que eu fico sem, eu percebo, poxa, como faz diferença. E o Energy é um desses, tá? E eu Até associo... um ponto só sobre o Energy que muitos profissionais questionam, e acredito que pode ser até a dúvida de algumas pessoas que estão assistindo, é associar ele como um pré-treino, que muitas pessoas associam. Só que, na verdade, ele não é um suplemento que dá pico de energia, porque ele não possui cafeína, que é até um ponto muito importante, porque tem pessoas que têm essa sensibilidade. Mas ele faz com que os ativos, né, estimulem o seu corpo a produzir a própria energia, o que é muito interessante também. Exatamente, inclusive podendo ser utilizado para quem treina à noite, né? Eu não recomendo nenhum pré-treino desses à base de cafeína, porque aumenta a ansiedade, dá um taquicardia, tem diversos efeitos colaterais. Você toma à noite, você perde o sono e aí você não está na engrenagem da vida saudável. Então, o Energy veio para isso, tá? E eu sempre associo ele com o amino, que é o mix de aminoácidos essenciais. Quando eu tenho processo de emagrecimento, necessidade de construção de massa muscular, eu respondo isso todo dia para os meus pacientes, estratégia para bater meta proteica. Não tem como eu não lançar mão do amino, por vários motivos. Ali eu encontro 8 aminoácidos essenciais, ou seja, que não vêm da produção natural do nosso corpo, eu preciso deles da dieta. Na sua proporção equimolar, ou seja, eles estão equilibrados para terem a melhor absorção e aproveitamento, com NNU, que é o potencial de absorção de nitrogênio, que chega a 99%, ou seja, sem desperdício e sem sobrecarga renal e hepática, e falo isso com propriedade. Paciente renal crônico, que tem ali uma necessidade de reduzir a ingesta proteica para proteção renal, porque a proteína, quando ela não é aproveitada, armazenada, ela vai para os rins, eu posso utilizar o amino para evitar e tratar uma sarcopenia desses pacientes, tá? Sem falar na questão ergogênica, né? Eu uso ele sempre no pós-treino, já para me entregar aquela proteína ali que já está pronta, o tijolinho pronto do aminoácido para síntese proteica imediata. Tá? Então, realmente é uma estratégia muito boa que a gente vê diferença no físico, né, e nos resultados relacionados à composição corporal. Tá? É mais um produto que eu falo que não fica fora da minha prateleira, esses dois. Certo? É o que eu falei, olha só, quanto maior a capacidade de absorção, de utilização de nitrogênio, o NNU, maior a síntese proteica e menor os efeitos colaterais de excesso de proteína da dieta. Tá? Terceiro pilar, né? Falamos da dieta, do exercício e agora do gerenciamento do estresse e da melhoria da qualidade do sono. Como eu disse anteriormente, né? O envelhecimento saudável, ele é impedido quando o complexo biológico tireoide, pâncreas, suprarrenal é afetado pelo estresse e pelo sono ruim, tá? Então é muito importante para gerenciamento do estresse, estratégias e exercícios mentais que você deve privilegiar para que você cuide da saúde mental também. Yoga, pilates, massagem, música, pintura, suplementos que atuam nesse sentido. Privilegie você tem que se priorizar na sua saúde. Tá? Isso é muito importante. Então, não levar a vida no automático e fazer alguma coisa que te traga prazer, satisfação e realização pessoal. Tá legal? E dormir bem com qualidade. Tá? Seja a base de suplementos, mas principalmente com rotina. Jantar cedo, parar de ver telas a partir de um certo horário, criar um ambiente propício com baixa luminosidade, com baixo volume, baixo som, com a temperatura agradável, para dormir de forma adequada. Então tem um ritual de sono para que você tenha um sono saudável, tá?
E quando a gente pensa aí nos suplementos principais, mais uma vez, né, vocês vêm e arrebentam sempre, trazendo aí soluções para facilitar a nossa vida. Muito mais fácil, em vez de você mandar, faz essa fórmula aí, toma um produto pronto que funciona, que tem tudo que eu gosto, né? Já traz ali o magnésio, que é fundamental para o sono, traz o inositol, o triptofano, que é o percussor da melatonina e da serotonina, tá? A taurina, vitamina B12, B9, B6, a L-teanina como um relaxante muito importante, e a glicina em doses suficientes, além de modular a temperatura corporal, principalmente naquelas mulheres que estão ali na menopausa, no climatério, no com fogacho noturno, modulam a temperatura corporal, é um relaxante muscular também. E vocês trouxeram todos esses ativos no Sleeps, que a gente pode usar de acordo com a tolerância do paciente. Começa com um scoop misturado em um pouquinho de água e toma antes de dormir. Foi pouco? Toma 2. Você vai conseguir fazer essa modulação com um saborzinho de maracujá. Falar justamente isso, o sabor de maracujá, ele remete mesmo a calmante, né, você inclui mesmo na rotina noturna, enquanto for ler um livro, por exemplo, é muito gostoso. É gostoso e eficaz, tá? Então, realmente, façam a experimentação com os clientes, os pacientes de vocês. Ensinem a higiene do sono, é fundamental ter essa orientação sobre a higiene do sono, e usem ativos que vão te ajudar, tal como todos estão aí no Sleeps da Central Nutrition, tá? E eu falei ali em vários slides sobre melatonina. Vamos entender um pouco o ciclo da melatonina, só para vocês verem como que eu uso de forma inteligente esse ativo. A melatonina, ela começa a ser produzida de manhã. A melatonina começa a ser produzida de manhã. O seu sono depende do seu acordar. Quando você acorda bem, ao natural, não olha para a tela do celular, levanta e procura a claridade natural e olha para o sol, para o claro, para o dia, a luz solar entra no teu olho, vai na sua pineal e caso você tenha triptofano da dieta, você faz a conversão do triptofano em 5-HTP e o 5-HTP em serotonina, com a luminosidade. Quanto mais serotonina você produziu nesse momento, e ela vai sendo ali usada, armazenada, à noite, na ausência da luminosidade, essa serotonina é convergida em melatonina. E a sinalização para essa produção de serotonina natural de manhã, além da exposição solar, é o intestino. Então, é esse compasso, é essa integração dos sistemas para você ter uma boa noite de sono. Dormir bem, alimentar bem, ter uma boa fonte de triptofano da dieta, uma rotina de acordar saudável, que você acorda, não olha para a tela artificial e vai procurar o sol, cumpra teu dia, jante cedo, desligue as telas e 8h30, 9, sem luminosidade artificial, aquela serotonina vai ser convergida em melatonina. Ok, eu não consigo fazer isso e estou dormindo mal, você vai lançar mão da suplementação de melatonina. E aqui em gotas, né? Cada gota com 0,21 miligramas de melatonina, você podendo usar aí 2, 3, 10, dependendo da sua necessidade. Eu falo que doses terapêuticas de melatonina para o sono começam com 0,2 e vão até 1, 2 miligramas, não passa disso, tá? Quanto menor a dose terapêutica, melhor o resultado, menos efeito colateral, menos sonolência no dia seguinte, menos ressaca, menos sonho vívidos, tá? E como que eu uso a minha melatonina, a minha biomelatonina, que também tem boa biodisponibilidade? Quando eu estou aqui gravando aula para vocês à noite. Porque eu durmo 9 horas da noite. Né? Só que, para eu dormir às 9, eu jantei mais cedo, eu saio da tela às 7h30, 8 no máximo. Estando na atividade nesse horário, finalizando essas atividades noturnas que eu faço, que são poucas, eu tenho que hackear o meu organismo, porque eu inibi naturalmente a produção de melatonina estando na tela desse horário que estamos. E é a hora que eu fecho, vou para o quarto escuro, faço uso dela sublingual e consigo hackear a falta dessa produção. Entenderam esse processo? Muito interessante, então, entendermos isso para chegarmos no quarto e último pilar, que é a suplementação e otimização hormonal. Para isso, passando rapidamente aqui, esqueçam valores de referência que vem escrito nos exames laboratoriais. Aquilo ali é estatístico. Sabe o que significa valor de referência? Olha, testosterona do homem de 200 a 800. Quer dizer que
95% da população testada, ou seja, 2 desvios padrões para cima e para baixo na curva de Gauss, está ali dentro. Isso quer dizer normal? Você acha que o cara que tem 200 miligramas de testosterona para o cara que tem 700 é igual? São iguais? É totalmente diferente a faixa de normalidade para valor de referência. Então, quando a gente busca valores ótimos, eu tenho que fugir do valor de referência, entender sobre a função daquele marcador no nosso organismo e qual é o valor ótimo para ele, tá? Então, na parte de suplementação, vou pensar em tireoide, vou pensar em modulação hormonal, vou pensar em nutracêuticos anti-envelhecimentos e vitamina D como hormônio também. A terapia hormonal melhora a libido, previne o câncer, é antidepressiva, combate o climatério e a menopausa, melhora o sono, aumenta a massa magra e a densidade mineral óssea. Além da parte de suplementação hormonal, muita gente, principalmente pós-Covid, pós-pandemia, tudo que a gente passou aí nos anos de 2019, 20, 21, né? Todo mundo quer reforçar a imunidade. Ativos, então, para a imunidade, que eu listo nessa aula. Vitamina C, ela favorece o sistema imunológico, combate radicais livres. Selênio, muita gente esquece dele para a imunidade, mas ele é fundamental para apoiar a imunidade. O zinco, o magnésio, a vitamina A e vitamina D. Tudo bem, será que tem produto da Central Nutrition também que atende essas necessidades? Vamos ver aqui mais para frente, né? Ativos que então tenham vitamina C, vitamina D, K2 e própolis. O própolis é fundamental, é excelente também para reforçar a defesa do nosso organismo, assim como o zinco, o selênio, o magnésio e a vitamina A. E aí, tá aí, né? Tá até atrás de você aí o intestino com guardia. Entra esse ativo tão querido, né, e tão útil para a gente, porque ele atua na raiz do problema imunológico, que é lá na barreira intestinal. Lembra no início, quando eu falei que essa barreira está rompida, que você ativa de forma inadvertida o sistema imune, endócrino e neurológico que ali estão? Então, isso gera resposta autoimune nos nossos pacientes susceptíveis. O cara tem a genética para tireoidite de Hashimoto, ele nasceu com a genética é uma predisposição. Só que ele se alimenta mal, dorme mal, está estressado, come muito glúten, abriu a barreira, houve o estímulo, pum, ligou a genética, começou a formar anticorpos contra a tireoide. Como que eu vou silenciar essa genética e apagar ela de novo? Melhorando hábitos e fechando essa barreira. Quem que é o ativo que me ajuda nisso com a dieta adequada? O Guardian. O Guardian é fundamental, porque ele possui fibras pré-bióticas com baixa fermentação, ou seja, é low food maps, né? Que reforça a microbiota intestinal, é alimento para ela. Fortalece a barreira do intestino e reduz sintomas como gases, tá? Beta-glucanos na levedura de Saccharomyces cerevisiae, vitamina C, D e zinco, 3 vitaminas importantes que eu citei anteriormente como ativos importantes para a imunidade. O zinco repara essas células do intestino, ele atua como um tijolinho reparando essas células. E a glutamina fornece energia para as células intestinais. 5 gramas de glutamina em jejum, eu recomendo guarde logo de manhã em jejum. Aquela glutamina ela vai ser utilizada para nutrir o enterócito, ela nem chega na sua corrente sanguínea, tá? Melhora a resposta inflamatória e ainda traz aí um potente antioxidante que é a N-acetilcisteína. Então, realmente é de muita inteligência, eu falo que esse é um suplemento inteligente que melhora a função imunológica atuando na raiz do problema que é a barreira intestinal, tá? E aqui, sem falar o meu preferido, né? Esse também eu não fico sem, eu acho que 99% dos meus pacientes saem com a prescrição dessa formulação, que é o Restaure. Para mim, sem sombra de dúvida, não ganho para isso, mas é a melhor vitamina D3 do mercado hoje, tá? Por quê? Pelos resultados que eu vejo na prática. Pacientes que não conseguem subir a vitamina D, tomou já um monte de opção, não funciona. Vai partir para o injetável? Pode ser, mas você tem a opção do Restaure, tá? Que te entrega resultado, porque ele tem por gota, olha a concentração. A grande maioria dos suplementos em gota, você vê aí 200 unidades de vitamina D por gota, 400 unidades. Uma gota de Restaure, olha o poder dela, 2.000 unidades. Com K2, vitamina E e vitamina A proporcional por gota. Então, se você precisa, como eu disse, de 10.000 unidades por dia, 5 gotas de Restaure, você já tem a K2 proporcional para proteger seus ossos, tá?
Então, e o rendimento, né? Pacientes que tomam 2, 3 gotas por dia. O frasco rende para danar. E você tem uma excelente absorção, tá? Porque ele já vem na sua forma lipídica. Eu uso o meu sublingual, pingo as minhas gotinhas debaixo da língua, deixo absorver e vou embora, tá? E tem funcionado. Como é bom ter esse suplemento hoje em dia para os nossos pacientes, tá? Falando em magnésio também para imunidade, né? A gente tem uma formulação com 3 tipos de magnésio, que é o 3-MAG. Magnésio de malato, que atua para a energia mitocondrial, atua para a proteção cardiovascular. Bisglicinato de magnésio, que é o magnésio quelado, com duas moléculas de glicina, que aumenta a biodisponibilidade do magnésio, trazendo relaxamento noturno, relaxamento muscular, melhora da função intestinal. E o taurato, o magnésio taurato, né, que é muito importante também para a saúde cardiovascular. Essa combinação melhora a absorção de magnésio, permite aproveitamento pelo organismo. E lembrem, magnésio tem meia-vida de 12 horas, então tomada de manhã e à noite para os nossos pacientes, tá? Você tem ali a capacidade também de individualizar a dose de magnésio para cada paciente com o número de cápsulas a serem usadas em cada tomada, tá? Então, por mais que venha escrito no fabricante 2 cápsulas ao dia, você, médico, nutricionista, vai entender a necessidade de prescrição para o seu paciente e personalizar o tratamento, tá? Um dos últimos que vocês lançaram, que já faz parte aí também da minha prática clínica, pensando também na questão de barreira intestinal e intestino, o Fiber Butt, né? Essa fibra com goma cássia, com cúrcuma e com própolis. Aí entra o própolis da imunidade. Tá? Paciente que sofre de intestino preso, que não tem uma regulação intestinal adequada, que tem alterações imunológicas, excelente, é ótimo, porque ele entrega fibra, melhora a digestão e tem ingredientes naturais anti-inflamatórios, como a cúrcuma, o própolis e a bromelina, uma enzima. Tá? Então, realmente, mais um ativo completo para ajudar na saúde intestinal, metabólica e imunológica. Tá? Portanto, gente, chegando aí, nós estamos quase finalizando, vocês estão tendo muita paciência comigo hoje. Saúde integrativa, a gente vai pensar em envelhecer com saúde, ter mais longevidade, através de uma rotina mais saudável, com mais qualidade de vida e menos remédio. E aí eu volto naquela pergunta do início da aula, depois de aprenderem tudo isso. Já pensou como você vai estar daqui a 10 anos? O meu objetivo é que a sua resposta há 50 minutos atrás tenha mudado agora. Se você imagina que há 10 anos, daqui 10 anos para frente, você poderia estar doente, com mais limitação, eu entrego hoje para vocês uma luz que é possível mudar esse panorama. Através dos pilares da vida saudável, alimentação, hidratação, exercício físico, sono, estresse, suplementação pontual. Domine esses pilares e mude sua vida. Porém, muitas pessoas me trazem objeções. Como me livrar da indisposição e do cansaço? Porque eu não consigo deixar de comer aquilo que você falou que é ruim. O que eu preciso fazer? Como se livrar do vício alimentar ruim? Primeiro, entenda e implemente uma rotina de alimentação saudável, compulsoriamente. Tá? No início é compulsório, para depois se tornar um hábito. Faça exercício físico regular, que vai ajudar a vencer o vício e entregar dopamina no seu cérebro. Dedique a novos hobbies, aprenda a lidar com outro tipo de prazer que não o prazer da alimentação. Muita gente acha que o único prazer que tem, comemoração, é só comida. Existem outras formas de ter prazer, inclusive atividade física. Faça meditação e exercício de respiração. Outros pontos, eu entendi o seu processo, mas eu tenho dificuldade para começar. E nem levanto da poltrona, não sei nem dar o primeiro passo. Como é que se chama isso? Procrastinação. Procrastinação não é preguiça. Procrastinação é falta de direcionamento. Então você tem algo para fazer, mas aí você levanta, vai tomar um café, vê um e-mail, vai conversar no WhatsApp, aí olha, passa o feed do Instagram, aí depois você levanta, bebe uma água, vai no banheiro de novo. Quando você viu, você não concluiu aquela tarefa. Por quê? Falta de direcionamento, de planejamento. Como vencer isso? Matriz de Eisenhower. Então você tem que dividir no seu pensamento, no seu planejamento, no seu planner, o que é mais urgente e mais importante. Esse você tem que fazer agora e zerar esse quadrinho. O mais urgente e mais importante você tem que zerar ele, fazer já, para que você concentre as suas ações
no que é mais importante e menos urgente, ou seja, você tem prazo para entregar. É ali que você vai trabalhar. Para que essa a tarefa que é importante e tem prazo, não se torne urgente, aí você está apertado e não entrega, tá? Então, zere a tarefa importante e urgente, que já está para vencer o prazo, e dedique-se tempo àquelas que são importantes e não urgentes. E embaixo, abandone aquilo que não é importante e não é urgente. O feed do Twitter, tá? E delegue aquilo que é urgente, mas não é tão importante. Então, saiba delegar também suas tarefas. Isso é uma matriz, um protocolo de organização, de gerenciamento de tempo para aumentar a sua produtividade. Coisa que eu ensino hoje numa mentoria exclusiva para profissionais de saúde, o programa API, que eu vou falar um pouquinho dele no final da aula, eu acredito. Outro ponto, doutor, eu faço um propósito, cumpro por 3 dias, depois não vou mais. Isso é porque você não mudou hábito. Você tem um gatilho que te leva a uma rotina ruim e traz uma recompensa. Quando você identifica isso, você reconhece o que você precisa mudar, parar de comer doce no meio da tarde. Você tem que entender o contexto. Qual que é o contexto? O contexto é que 4 horas da tarde eu tenho uma pausa, eu como um doce, me traz uma recompensa, mas depois eu fico arrependido. Então entenda esse contexto, isole o gatilho e a recompensa que você está buscando e crie uma nova rotina. Então, o que eu vou fazer nesse horário? Esse horário eu vou fazer uma caminhada, esse horário eu vou comer uma coisa saudável, esse horário eu vou conversar com alguém que me oriente. Gerou uma nova rotina depois de 3 semanas, repetidas vezes, se torna um novo hábito. Isso aqui é a construção do hábito em 3 semanas. Inicialmente de forma compulsória e depois se torna automática, tá? Isso aqui eu recebo muito também nos pós-consultas. Doutor, eu estou tentando mudar, mas a minha família não me apoia, os meus amigos de trabalho me criticam. O que eu faço? Mude você primeiro. Tá? Seja você a mudança que você quer para o mundo e para os outros. A partir daí, depois do momento das críticas, que elas são naturais, você vai se tornar exemplo. E as pessoas vão passar a te seguir. E você vai passar a unir com pessoas do mesmo propósito. Tá bom, eu quero parar de beber e de comer errado. Dá para você sair com aquela turma que só vai para boteco todos os dias? Não. Você tem que mudar também a questão de convivência, tá? Então, para facilitar a mudança de hábito que eu ensinei na matriz anterior, né, o proposta de novos hábitos, acredite no seu resultado, mude um hábito por vez, mude você primeiro e depois você vai contaminar com a vida saudável seus familiares e as pessoas que convivem com você. Muito bem, mas médico funcional e nutrólogo não trabalha com emagrecimento? Trabalha com emagrecimento, mas emagrecimento é consequência de uma vida saudável e não o contrário. Muita gente me procura e fala assim, Matheus, eu preciso emagrecer para ficar saudável. Falo, vão entender o contrário? Eu vou te tornar saudável, você vai ser saudável, você vai praticar um estilo de vida saudável todos os dias, consequentemente, você vai emagrecer. E a manutenção do peso ideal quando você chega nele é consequência de uma vida orientada por esses 4 pilares, que melhora a longevidade, melhora o físico, melhora mental e performance, previne doenças, te promove bem-estar e te leva realmente à plenitude e à realização pessoal. E eu sempre finalizo, né, com motivação. Busquem a sua motivação, tá? Na verdade, busquem o seu propósito de vida. Né? O que vai te fazer mudar para você mesmo e para a sua prática clínica e pessoal. Eu busquei e encontrei a minha, tá aí. E é o que me move para estar aqui esse horário da noite falando para vocês. Tá certo? Chegamos ao fim desse encontro. Espero que vocês tenham gostado. Excelente, muito bom. Inclusive, eu até estava olhando aqui, né? Uma das dúvidas que teve é que você até comentou, né? Por onde começar? Às vezes a pessoa tá com a vida toda bagunçada, chega até você, e desses 4 pilares, assim, se você pudesse pontuar, olha, a partir de agora você começa por esse. Qual que seria, assim, o primordial? Sempre a gente tenta iniciar pela alimentação, é a base do processo, como vocês viram, a causa das doenças, a questão intestinal, então eu tenho que mexer na dieta. Ela traz 80% de resultado. Vitória, eu não trato tudo com alimentação. Mas eu não consigo resolver nada sem mexer na dieta. Verdade. A dieta é fundamental.
Isso de forma genérica, didática. Mas eu, no atendimento individual, chega você para mim, Matheus, eu já me alimento bem. Eu estou tentando praticar atividade física, estou indo, mas estou estressado e não durmo direito. Aonde que eu tenho que concentrar minhas atenções? É nos dois pilares que estão faltando. Que tá bagunçado. Reforçando os outros. Então eu consigo personalizar isso também para o meu paciente. Porque hoje eu vejo muito isso. Eu não sou terapeuta, mas eu tive que aprender a lidar com esses problemas. Você pode tomar as melhores vitaminas do mercado, você pode ir para academia, você pode até comer bem, mas se a sua mente vai mal, você vai sucumbir. Então a saúde mental ela é fundamental também para a saúde geral e integrativa dos nossos pacientes. E uma outra dúvida também foi sobre o protocolo do Guardian. Como que você costuma fazer para os seus pacientes a princípio e como você mantém? Muito bem, essa resposta vocês que recebem minhas prescrições já têm, mas funciona assim, como que eu faço? Eu modulo a dieta, estimulo hábitos saudáveis, atividade física, gerenciamento do estresse e sono, ok. Inicio com Guardian 1 sachê por dia, tá? Sempre de manhã, tá? E a partir do momento que ele melhora o seu estilo de vida, eu consigo até reduzir para 3 vezes por semana e até 2. Eu já tenho pacientes estáveis e até eu mesmo, né? Eu tomo o Guardian toda sexta-feira e toda segunda para proteger como um escudo, blindar o meu final de semana, tá? Depois que eu já estou equilibrado. Mas quem está com uma leaky gut muito importante, um intestino desbiótico, um intestino que está desregulado, eu tenho que fazer o uso dele diariamente. Tá legal? Não, sim, perfeito. Eu acho que no mais seria somente isso tudo, muita informação, assim, a gente aprende cada dia mais, principalmente com vocês que fazem parte desse time. Quero agradecer novamente pela presença, sempre estaremos de portas abertas também para receber você. Muito obrigada pela informação que você passou para a gente. E eu quero também agradecer todas as pessoas que estiveram presentes aqui com a gente pela atenção. Mais uma vez, né, deixar aqui o link para vocês, caso queiram fazer parte do nosso time de prescritores. E para qualquer dúvida também entre em contato com a gente, tá joia? Sigam nossas redes sociais, assine, se inscreva no nosso canal também e fique atento porque teremos novidades em breve, tá joia? Tá joia, gente. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. E qualquer dúvida que tiverem em relação a essa aula, pode me chamar lá no direct que eu respondo todos com muito prazer, tá bom? A gente vai disponibilizar também sua rede social aqui no chat. Agradeço. Tá joia? Um abraço, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.